Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando aba planilha no banco de dados para cadastro de itens e criação do layout no formulário para o cadastro. Aula 35. Então, vou executar aqui o meu formulário e primeiro vamos fazer alguns ajustes no mesmo. Então, vou colocar um ícone aqui na minha aba entrada, no meu botão para entrada e também para o nosso botão fechar. Então, vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, nessa aula especificamente, a gente vai estar aprendendo a já desenvolver o nosso layout para cadastro dos itens, aonde a gente já tem. Observe aqui, deixa eu executar rapidamente o nosso formulário. Deixa eu selecionar aqui o mesmo, FM principal. Vamos aguardar aqui que o mesmo seja carregado. E o que temos até o momento? Observe. Até o momento, eu tenho a minha aba para cadastro de fornecedores. Tenho minha aba para pesquisar os fornecedores. E vou ter a nossa aba, nesse momento está renomeada como entrada, mas vamos primeiramente trabalhar com a aba para cadastro dos itens desses fornecedores. Então vou clicar aqui em fechar, desenvolvedor, Visual Basic. Então vamos lá. Vou primeiro selecionar esse objeto aqui, vou clicar em propriedades. Observe, na sua propriedade, vou fechar aqui o project, na sua propriedade Picture, nesse momento, observe que já tem uma Picture, porém, observe que ela é um pouquinho grande, Então, ela já tem uma imagem, observe que ela é um pouco grande, eu não consigo visualizar o texto que está dentro da mesma, do nosso objeto, Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar inserindo uma imagem menor. Então, vou clicar aqui na nossa caixinha. Observe que vai ser carregada nossas imagens. Então, eu vou estar vindo aqui na minha pasta. Eu vou só sair dessa pasta para vir aqui na pasta da aula 35, beleza? Então, na minha pasta da aula 35, eu contenho já algumas imagens mais atualizadas. Então, vou pegar essa daqui e vou descarregar, Então, descarreguei. Observe que agora sim eu já consigo visualizar o texto que está dentro do botão, Beleza? A minha aba entrada também é a mesma coisa, Vou clicar na nossa caixinha, vou selecionar uma imagem aqui para simular a entrada. No caso, vai ser o cadastro, beleza? Então, vou descarregar. Então, esse daqui, ao invés do nome entrada, vou até mudar aqui seu caption. Vai ser CAD, vai ser cadastro, no caso, vou botar só CAD para aparecer o texto todo. Itens, ou seja, vai ser o meu cadastro de itens. Já o nosso botão fechar, que está aqui, vou clicar sobre ele. Também na sua propriedade Picture, observe que nesse momento está como nenhum, ou seja, eu não tenho nenhuma imagem adicionada ao mesmo. Também vou clicar na nossa caixinha e vou selecionar uma imagem aqui para deixar a nossa aplicação mais profissional. Então, vou pegar essa imagem aqui do fechar e vou descarregar. Então, agora sim, vou mudar também o título aqui dessa aba e vou botar aqui como cadastro de itens. Então, cadastro de itens. Vou sair da caixinha, vou sair do nosso caption e vai atualizar aqui a nossa label. Então, vamos executar para ver como ficou as alterações. Então, observe, meu cadastro de fornecedores. Então, essa aba é para cadastrar os fornecedores. Tem uma minha aba para pesquisar os fornecedores, obviamente, cadastrados. E tem agora a minha aba para cadastrar os itens. E tem agora o nosso botão fechar. Então, o que vamos fazer agora? Vamos aqui no nosso banco de dados. Então, vou abrir aqui a minha pasta da aula 35. Então, eu tenho aqui o meu BD Excel. Lembre-se que o nosso banco de dados está separado do nosso arquivo. Então, vou abrir aqui o BD Excel, que é o nosso banco de dados. E vamos trabalhar com uma terceira aba nesse banco de dados. Então, vamos aguardar aqui o mesmo seja carregado. Então, nesse momento, eu tenho o meu BD Movimentação, que por enquanto não tem nada. O meu BD Movimentação, como o próprio nome sugere, quando terá a movimentação de saída de itens. O meu BD Fornecedores é onde eu vou estar armazenando o nome dos o cadastro dos fornecedores. E vou criar agora uma terceira aba. Vou renomear aqui a mesma para BD. Vou chamá-la de BD Entrada. Na realidade, não vai ser a BD Entrada, vai ser a BD Cadastro. Observe, BD Cadastro de itens. Para que eu possa dar uma entrada de itens ou retirar dessa entrada, ou seja, dar uma saída, obviamente eu preciso de ter um cadastro dos itens. Então, BD Cadastro Itens.
E para ser mais objetivos, eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Vou vir aqui na minha BD Movimentação, vou clicar aqui no meu cabeçalho da minha aba, vou dar o Ctrl C, vou vir na minha BD Cadastro Itens e vou clicar também no meu cabeçalho da minha aba e vou dar o Ctrl V. Ó. Então agora sim, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Eu quero trabalhar da seguinte forma, imaginando que possivelmente podemos ter saídas de itens com código de barras. Não sei se vamos fazer isso, mas vou deixar o banco de dados preparado para isso. Então, se você tiver um leitor de código de barras, imprimir etiquetas que possivelmente possamos estar criando, você vai identificar que vai dar saída e entrada da mesma forma, beleza? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar estruturando o nosso banco de dados para que possamos trabalhar com código de barras. Então, como eu vou trabalhar com código de barras? Então, imagine que um mesmo item, aqui no meu caso, a gente vai trabalhar, por exemplo, com entrada de parafusos, arruelas. Vamos trabalhar com esse tipo de itens, beleza? Então, o que vai acontecer? Ó? Imagine que um parafuso pode ter vários tamanhos. Então, mesmo sendo um parafuso do mesmo fornecedor, como ele tem tamanhos diferentes, mesmo sendo a mesma medida, eu vou cadastrar esses parafusos separadamente. Por quê? Como eu vou ter um código de barra para cada tamanho, obviamente eu vou precisar cadastrar separadamente para que quando eu dê entrada ou saída, eu possa, ao fazer a leitura do mesmo, identificar qual foi o tamanho do parafuso que saiu do meu estoque ou entrou no meu estoque. Então vamos lá. Ó. Como é que eu vou fazer aqui? Lembrando que eu vou usar dados fictícios. Então vamos lá. Eu vou ter que ter uma coluna para o meu ID. Isso daqui, todo banco de dados tem que ter uma coluna para o seu ID. Vou ter a minha coluna da data, a da hora, do usuário. Lembre-se que a data, a hora e o usuário são preenchidas de forma automática, como também o ID. Então, a minha quarta coluna aqui, eu vou colocar ela como código de barras. O nosso código de barras vai ser gerado pelo nosso próprio sistema. Então, eu vou colocar aqui, ó, código barras. Vou dar um espaçamento aqui só para que fique mais fácil a visualização aqui dos mesmos dados. Então, o que é que eu vou estar trabalhando aqui? Ó? Vou colocar o código. Vou colocar o código do item. A descrição de quem? Do item. Então, vou dar um espaçamento aqui para que possamos verificar aqui o texto por completo. Então, como eu vou estar cadastrando o item, o ideal é que eu também tenha, dentro desse cadastro, o código do fornecedor. Porque um mesmo fornecedor, você pode imaginar comigo, o mesmo item pode ser dado entrada com vários fornecedores. Claro que se der entrada com vários fornecedores diferentes, obviamente, o mesmo item, eu vou gerar um código diferente para este item, já que quem deu a entrada foi um fornecedor diferente, beleza? Então vamos imaginar um parafuso de 3/4. Imagine que o fornecedor A e o fornecedor B me distribuem o mesmo parafuso. Porém, como é o mesmo parafuso, porém de fornecedores diferentes, eu vou cadastrar um para o fornecedor A e um para o fornecedor B, por exemplo. Beleza? Então, como eu vou ter dois cadastros, vai ter dois códigos de barra diferentes. Então, eu vou ter aqui a descrição do item, vou ter o código do item, o código de barras. Então, vamos acrescentar aqui o código do fornecedor. Então, deixa eu verificar aqui. Aqui não vai fazer diferença aonde a gente vai inserir a coluna do código fornecedor. Então, eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui após a minha coluna F, ó. Sobre a minha coluna F, ó. Então, eu vou colocar aqui o código fornecedor. Por que eu não vou pegar o nome do fornecedor, o endereço e tudo mais? Porque eu já tenho na minha aba BD fornecedores. Ou seja, como eu vou salvar aqui o código fornecedor, quando eu quiser saber todas as informações do fornecedor, eu venho puxar pela informação que está no meu BD cadastro de itens e venho puxar as informações lá no meu BD fornecedores. Até para que preserve, caso eu venha fazer alguma alteração no meu BD fornecedores, não fique desatualizado as informações no meu BD cadastro de itens. Você há de concordar comigo que se eu salvasse aqui as informações do nome do fornecedor, o CEP e tudo mais, quando eu atualizasse alguma informação aqui no meu BD fornecedores, o meu BD cadastro de itens ficaria desatualizado. Então vamos lá. Ó. Tenho a ID, tenho a data, a hora, o usuário, o código de barras, o campo aqui, código de fornecedores, o código de fornecedores no caso, o código do meu item, a descrição do item,
Então, só para ficar uma coisa mais interessante, ó, vou inserir uma coluna aqui a mais e vou tirar aqui essa coluna do código fornecedor e vou colocar aqui do lado do usuário. Só para que fiquem os dados relativos ao cadastro fique mais perto. Ó, o código base, código do item e descrição do item. Não vai fazer diferença nenhuma, apenas por questões mesmo, para ficar mais próximos os campos, para na hora que a gente for manipular via código, ficar mais fácil de eu lembrar de cada um, beleza? Então eu vou ter o código base, o código do item, a descrição do item, a sua classificação, ou seja, se ele vai ser unidade, se ele vai ser par, se ele vai ser em quilo, não sei. Então vou ter essa coluna de classificação. E aí vem os tamanhos. Bom, eu vou descrever que ele vai ter tamanhos, beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui com relação aos tamanhos, ó? Então lembre-se que eu vou colocar dados aqui apenas para ilustrar a movimentação dos itens. Então vou colocar aqui P, M e vou inserir uma coluna a mais para o G, ou seja, eu vou ter 3 tamanhos. Então não se prenda às informações aqui de P, M, G com relação aos tamanhos se não forem compatíveis com os itens que eu estou dando entrada, beleza? Eu quero mais exemplificar que eu vou ter 3 tipos de tamanhos. Então imagine que na sua situação, se você tiver numerações, você vai adaptar conforme o que estou fazendo aqui, beleza? Então eu vou ter o tamanho P, M, G. Claro que como é um item só, se eu tiver, da seguinte forma, se eu tiver o parafuso de 3/4, o tamanho pequeno, o médio e o grande, quando eu fizer o cadastro, eu vou fazer o cadastro 3 vezes. Não posso cadastrar em uma linha só, com quantidade diferente para o mesmo tamanho. Por quê? Porque no caso aqui eu vou estar trabalhando com código de barras. Então, se o meu código de barras só pode ser de um tamanho específico, beleza? Então, eu vou estar trabalhando com essas 3 colunas, porém, no entanto, eu vou deixar as 3 aqui discriminadas, porém, quando eu for fazer o cadastro, só vai alimentar uma dessas colunas na hora de inserir o tamanho, beleza? Claro, se precisarmos fazer alguma modificação no mesmo, eu vou fazendo conforme a necessidade. Porque muitas das vezes a gente precisaria, no caso, apenas de uma coluna dessa, onde eu discriminaria o tamanho do mesmo. Mas por enquanto eu vou deixar as 3 colunas discriminadas. Então eu vou ter o meu usuário, a data e a hora para fazer aqui a atualização. Ou seja, quando eu tiver alguma atualização, eu não vou alterar aqui o cadastro do mesmo. Observe que eu já tenho usuário, hora, data. Então eu não vou mexer nessa informação. Se eu precisar fazer alguma atualização nesse registro, ele vai constar essa informação aqui na minha coluna M, com o meu usuário que atualizou, com a minha data e com a minha hora de forma automática. Na realidade, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Pensei melhor aqui, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou tirar uma dessas colunas aqui e vou colocar o seguinte, ó. Como vamos trabalhar com código de barras, eu não preciso discriminar em 3 colunas o tamanho, beleza? Então, numa delas, eu vou discriminar o tamanho e na outra eu vou discriminar a quantidade. Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Eu tenho a minha classificação para discriminar. Por exemplo, ó, vamos fazer um preenchimento aqui manual só para ficar mais claro. Ó. Aqui vai ser o meu número, ou seja, o ID, que vai gerar automático, a data, a minha hora, o usuário, vou botar aqui o meu usuário, observe que eu estou preenchendo manual apenas para ficar entendido o que é que vamos estar fazendo. Ó. O usuário, o código fornecedor, vou botar um código qualquer aqui, o código de barras. O que será esse código de barra para que você saiba? Ó. O código de barras eu vou estar gerando de forma automática. Então o meu código de barras vai ser gerado pelo código do item. Aqui eu vou botar uma fórmula manualmente. Ó. Não vou fazer isso via código manual. Então por enquanto vou fazer aqui manualmente só para que você entenda. Ó. Então o meu código de barra será o que? Será o código do item. Ou seja, estou concatenando o código do item. Ponto e vírgula. Vou deixar um espaçamento, ou seja, colocar entre aspas duplas com espaçamento, só para não aglutinar tudo, mas poderia também aglutinar toda essa informação, beleza? E como o meu código do item pode, no meu caso aqui, o meu código do item não se repete, eu posso utilizar o próprio código do item como código de barras, porém, além disso, eu também vou utilizar o meu ID, beleza? Para que eu gere esse código de barras. E vou dar um Enter, ó. Observe que tem o número 1 por enquanto. Porém, quando eu informar aqui o código do meu item, vou botar aqui, por exemplo, ó, um código de item de 5 dígitos. Vou dar um Tab. Observe aqui que o meu código de barras, na hora lá
do meu item será esse daqui que a gente está visualizando no momento, ó. Observe, ó. Esse daqui será o meu código barras, ou seja, eu peguei o código do item mais o meu ID e gerou isso daqui para mim, ó. Isso daqui vai ser gerado via cadastro do formulário. Descrição do item, vou botar aqui, por exemplo, parafusos. A minha classificação vai ser aqui, no caso, parafuso vai ser em unidade. E aí entra o que eu estou determinando, ó. Aqui eu vou botar o tamanho. Então, vou criar uma coluna aqui chamada tamanho. Não vou precisar dessas discriminações aqui. Então, aqui eu vou discriminar o quê? Por exemplo, esse parafuso, ele é P, beleza? Ou seja, é um parafuso pequeno. A quantidade dele. Então, eu vou ter que ter uma coluna para a quantidade. Para a sua quantidade. Na realidade, vamos fazer da seguinte forma. Como eu estou cadastrando os itens, aqui eu não vou, aqui no caso, eu vou discriminar a quantidade que seria o meu estoque. O meu estoque, no caso, que eu vou considerar um estoque relevante. Ou seja, eu vou colocar aqui no meu estoque. Na realidade, vamos fazer assim, tipo um controle de estoque mínimo. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Até 10 eu vou entender que o meu estoque está tranquilo. Ou seja, ficou abaixo de 10, eu vou entender que é hora de repor o estoque. Então, eu vou deixar essa quantidade apenas para ficar como critério. Então, não vou precisar dessa coluna. Então, agora sim, ó, observe que eu tenho a minha atualização, usuário, data e hora. Então, aqui que a gente está fazendo é apenas o cadastro dos itens. Então, eu estou cadastrando aqui o item com o ID, a data, a hora, o usuário, o código fornecedor, o código barras, o código do item, o código barra, perdão, o código barras, o código do item, a descrição do item, a unidade, o seu tamanho, a quantidade, que será o meu estoque mínimo. Vou até colocar aqui no meu cabeçalho, ó, quantidade, vou botar aqui estoque mínimo, o meu estoque mínimo. O que mais? O meu usuário, data e hora. Lembre-se que o usuário, data e hora vão ser também preenchidos automáticos. Então, deixa eu copiar isso daqui, só para sermos mais práticos. E quantas colunas a gente tem no nosso banco de dados? Ó, temos aqui 14 colunas. O nosso list box lá vai limitar a 10 colunas. Então, dessas 14 colunas que eu tenho aqui, lembre-se que algumas colunas são preenchidas automáticas. Ó. Então, o ID, data e hora e o usuário são preenchidos automáticos. Como também o usuário, data e hora aqui do meu lado, ó. Aqui à minha direita. Ou seja, das minhas 14 colunas, deixa eu ver se é isso mesmo. Das minhas 14 colunas, 7 são preenchidas automáticas. Ou seja, as 4 primeiras e as 3 últimas. Ou seja, eu tenho apenas 7 colunas que vai do meu código fornecedor até, no caso, até o meu estoque mínimo são preenchidos automáticos. Perdão, são preenchidos com as informações nos campos. E até o meu código barras também eu também vou preencher de forma automática. Também não vai ser preenchido com informações dos meus text box. Então, na realidade, temos apenas 6 colunas que vão ser preenchidas diretamente do formulário. As demais colunas são todas preenchidas de forma automática. Então, vamos lá. Então, agora em cima dessas informações, a gente vai criar o quê? A nossa necessidade lá no nosso formulário. Então, agora sim eu vou precisar criar os campos para determinar quais informações vão entrar nesse formulário. Então, eu vou deixar aqui o meu banco de dados mesmo aberto. Observe que eu voltei aqui para a nossa aba do formulário. E agora sim, ó, Visual Basic, desenvolvedor, Visual Basic. E vamos vir na nossa guia exibir, Project Explorer. Então, o FM principal, vou estar expandido aqui. E agora vamos entrar na nossa aba para cadastrar, para criar os campos. Então, vamos aguardar aqui que o mesmo seja carregado. Então, para sermos mais objetivos, o que eu vou estar fazendo? Primeiro, eu vou renomear logo essa entrada aqui, que no meu caso não vai ser o nome entrada. Observe aí. A entrada vai ser uma outra aba, beleza? Então, aqui vai ser o meu CAD itens, ou seja, cadastro de itens. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Deixa eu verificar aqui. Vou copiar alguns campos só para que possamos ser mais objetivos. Então, quais campos eu vou estar copiando a priori? Ó? Vou estar copiando esses 4 campos aqui e vou colar. Vou dar o Ctrl V. Então vamos lá. O que eu vou estar fazendo? Ó? Vamos olhar lá para o nosso banco de dados e ver quais são as colunas que eu vou precisar. Ó. Então deixa eu abrir aqui o banco de dados também para que ambos fiquem abertos. Vamos lá. Ó.
o meu código fornecedor, eu vou precisar o que? Do código fornecedor. Ok, então eu vou precisar desse campo. Vou precisar do nome fornecedor? Não. Então deixa eu renomear isso aqui. Deixa eu alterar a sua propriedade capture. Vou precisar do código barra? Vou. Mas o código barras vai ser gerado automático. Então, observe que eu não tenho campos para digitar o código barras. É isso que eu quero dizer. Quando é gerado automático, é o próprio sistema que vai verificar e vai inserir para mim no meu banco de dados. Assim como a data, o hora e o usuário, eu também não tenho campos para preencher com essas informações. O próprio sistema vai verificar a data, horário e usuário que está logado e também vai inserir, assim como o ID também, beleza? Então o código barras também vai ser isso. Eu vou verificar o código do item que está sendo cadastrado e vou verificar o ID que tem no meu banco de dados e vou juntar as duas informações e vou salvar na minha coluna código barras. Então o que eu vou precisar aqui, ó? Deixa eu colocar aqui a nossa aba do formulário para que eu possa visualizar o nosso banco de dados. Então, tenho o meu code fornecedor, vou precisar do meu code item. Então, vou alterar aqui para code item. Então, observe que eu estou digitando diretamente dentro do CAPTCHA da nossa label. Então, o código do fornecedor, o código do item. Vou precisar também do que? Vou precisar também da descrição do item. Então deixa eu copiar isso daqui. Vou dar o Ctrl C. Vou dar o Ctrl V. Ele colou. Deixa eu verificar aqui onde é que ele colou. Está aqui logo abaixo. Ó. Vou arrastar aqui para perto do meu objeto. Então esse daqui vai ser o que? Vai ser a descrição do item. Vou ter a descrição do item. Vou ter a sua classificação. Então a classificação aqui, ó. Eu vou utilizar uma combo box. Então deixa eu verificar aqui. Vou inserir uma combo box eu mesmo, não vou copiar. Então vou clicar aqui em inserir. Perdão, vou clicar em exibir. Caixa de ferramentas, ó. Então com a nossa caixa de ferramentas, está aqui a mesma. Vou selecionar aqui a combo box, ó, caixa de combinação. Então vou inserir aqui a nossa caixa de combinação. Então vou copiar essa label, Ctrl C, Ctrl V. E vamos lá, ó. Vou colar aqui do lado a nossa label. Depois a gente se preocupa com a estética. Então por enquanto vou apenas colocar os nomes dos itens. Então, tenho a descrição, tenho a minha classificação, que é onde eu vou estar informando se é par, se é unidade, se é em quilo. Tenho o que também? O tamanho. O tamanho eu também posso utilizar uma combo box, certo? No entanto, eu vou utilizar uma list box. Por quê? Eu vou utilizar uma list box só para que eu possa cadastrar, como é que eu posso dizer? Eu posso cadastrar vários itens vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu tenho um parafuso de 3/4. Eu tenho um tamanho ele pequeno. Como eu volto a frisar, não se preocupe com a nomenclatura do que eu estou utilizando, certo? Imagine que eu estivesse utilizando aqui um calçado. Não vou cadastrar aqui calçados no nosso banco de dados, mas só para exemplificar. Imagine que eu estivesse cadastrando um calçado A, beleza? Então, o calçado A, eu estaria cadastrando o calçado A. Eu tenho numerações tanto da parte baby, infantil, como adulta. Então, imagine aí que a minha numeração baby desse calçado começaria na numeração 17. Um exemplo, beleza? Começaria na numeração 17. E ele iria até a numeração, por exemplo, 44. Ou seja, teria inúmeras numerações. Então, imagine aí eu cadastrando isso. Eu teria mais de 10 numerações. Ou seja, eu teria que fazer 10 vezes o cadastro, porque esse meu item, esse meu calçado A, tem várias numerações. Para cada numeração ele vai gerar um código de barras. Então eu teria que cadastrar ele mais de 10 vezes se eu, observe, ó, se eu utilizasse uma combo box. No entanto, eu vou utilizar o que? Vou utilizar uma list box. E com a list box eu vou permitir com que eu consiga cadastrar o mesmo item uma única vez, marcando apenas o tamanho do item. Beleza? Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar aqui a minha classificação, observe. E o que eu vou estar fazendo além do mais? Eu vou colocar aqui também o tamanho, ó. Então, como eu disse, eu vou utilizar uma list box para colocar o tamanho. Então, vou clicar aqui, caixa de listagem. Quando a gente estiver criando, vai ficar mais fácil a compreensão. Então, vou deixar aqui por enquanto. Não vamos se preocupar com a estética do mesmo. Então, ela vai servir para eu demonstrar aqui o que? Ela vai servir para eu informar aqui o tamanho. Então, o que eu vou fazer além do mais?
do tamanho, eu vou ter que ter, deixa eu verificar o nosso banco de dados, meu estoque mínimo do item. Então, eu vou ter que ter uma coluna, perdão, mais dois campos, a nossa label com a nossa text box para o nosso campo para o estoque mínimo. Então, aqui vai ser o meu estoque mínimo. Então, deixa eu mudar aqui o texto, estoque mínimo. Então vamos lá, deixa eu executar aqui para ver como é que está no momento. Então eu tenho alguns campos aqui, o meu código fornecedor, o código do item, a descrição do item, a classificação. Ainda vou informar informações aqui para trazer para dentro dessa Fubo Box, o meu tamanho, o meu estoque mínimo. Então deixa eu verificar aqui, claro que eu vou ter que ter uma list box aqui para eu adicionar essas informações quando eu inserir as mesmas. Então, deixa eu inserir aqui outra list box. FM principal. Então, eu posso estar copiando a list box que tem aqui, como eu posso já estar pegando uma outra que já temos lá no nosso banco de dados. Ó. Então, deixa eu verificar aqui. Vou pegar a outra, pois até porque essa daqui eu já tenho as colunas para as mesmas, ó, definir as larguras. Então, a priori, eu vou copiar esse objeto, observe. Copiei. Vou dar o Ctrl C e vou no meu CAD itens. E vou fazer a colagem daquela list box com o seu cabeçalho, ó, com a label, beleza? Então, a priori, eu vou deixar dessa forma. Vou só reposicionar aqui esses objetos. Então, deixa eu reposicionar aqui os mesmos. Observe aqui que eu tenho aquele meu objeto TXT. Vou deixar aqui visível por enquanto. Quando tivermos feito toda a programação, a gente deixa ele invisível. Então, deixa eu colocar aqui a sua visibilidade como true, ou seja, eu quero visível por enquanto. Também vou ter que ter um objeto aqui para determinar a quantidade de itens que foram adicionados. Então, vou aqui na minha aba pesquisa novamente. Vou copiar aqui aquela label. Então, vou copiar esta label aqui. Vou dar o Ctrl C na mesma. Vou voltar aqui para a minha aba CAD itens e vou estar colando a label que eu acabei de copiar. Ó. Vou dar o Ctrl V, colei e vou colocar aqui abaixo, ó, na minha list box. Então, deixa eu executar novamente o nosso formulário para ver como é que está ficando. Ó. Então, repare. Ó. Então, basicamente será essa cara da nossa tela de cadastro de itens. Então, aonde eu vou ter o meu código do fornecedor, o meu código do item, a minha descrição do item, a minha classificação, como eu vou ter o tamanho, como eu vou ter o estoque mínimo. E claro, essas informações que estão aqui no meu cabeçalho, vamos estar alterando para ficar de acordo com as informações aqui dos nossos objetos. Então, para concluirmos esse vídeo, vamos só fazer o seguinte, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, exibir, Project Explorer, FM principal. Vamos renomear os objetos, para que no próximo vídeo já comecemos a fazer a implementação de códigos dentro dessa aba. Então, vou renomear agora os objetos, Visual Basic. Então, vou selecionar esse aqui. Esse aqui, como vai ser a aba de cadastro de itens, então eu vou adotar o seguinte nome, ó. Vou fechar aqui a janela do Project. Observe que por padrão, nesse momento, está como textbox 2. Observe, está como textbox 2 o name do meu objeto, ó. Então, esse daqui será o que, ó? Vou chamá-lo de txt_id, que faz referência a textbox. Vou colocar o nome aqui, CAD itens, underline. Vou colocar, infelizmente vou colocar um nome grande, porque eu vou ter vários objetos, várias abas, certo? Então, txt CAD itens, que já faz referência a textbox da aba cadastro de itens. E para que serve esse campo? Para o código do fornecedor. Então, eu vou colocar aqui, ó, code, underline, fornecedor. Então, vai ser esse nome aqui que eu vou estar adotando para os meus objetos. E, claro, vou mudar apenas esse final aqui do nome, ó, para os demais. Então, vou copiar aqui txt CAD itens code fornecedor. Vou dar o Ctrl C. Já vou alterar aqui o meu txt também, que vai ser o meu txt_id. Então, txt CAD itens. Vou, ao invés de code fornecedor, vou colocar aqui id fornecedor. Então, aqui o código do item. Vou alterar também. E, claro, vou trocar o nome code para item fornecedor. Ou, no caso, vou colocar aqui, ó, código item fornecedor, para ficar mais claro. Descrição do item, vou dar o Ctrl V, vou trocar o nome code para descrição
e vou trocar o nome aqui. Descrição item. Então, o meu primeiro campo é o TXT-CAD itens code fornecedor. O segundo campo é o código do item. Então, vou tirar esse nome aqui fornecedor. Não vou precisar do mesmo. Código do item. Esse daqui, vou copiar por este agora. É o descrição TXT-CAD itens descrição item. Aqui vai ser minha classificação. Então, vou colar aqui o nome. TXT-CAD itens descrição. No caso, vou tirar o nome descrição e vou colocar como classificação item, no caso. Observe como é que ficou para este objeto, ó, TXT, CAD, itens, classificação, item. Como é uma combo box, eu vou tirar, obviamente, esse nome TXT e vou botar CMB para fazer referência a combo box. Esse nome que eu estou utilizando, eu volto a reforçar, que são nomes que eu adoto como implementações aos meus projetos. Aqui você coloca o nome que você bem entender, beleza? Então, o tamanho. O tamanho aqui é uma list box. Lembra que eu estou utilizando uma list box. Então, eu vou colocar aqui uma list, ou seja, para que eu saiba que é uma list box. Então eu vou colocar list B, só para representar que é uma list box, e vou colar aquele nome lá, ó. Então eu vou alterar apenas o TXT e vou trocar o nome aqui descrição pelo tamanho. Então vamos lá, ó. O estoque mínimo, vou estar colando o nome do meu último objeto e vou alterar o nome aqui itens. Perdão, o nome descrição pelo nome estoque espaço mínimo. E a última list box, que é a list box realmente que vai receber as informações, eu vou colar aqui o nome e vou colocar aqui como list cadastro de itens. Então eu vou apagar tudo isso aqui. E tá aí, ó. Então eu vou colocar só um B só para fazer ficar padronizado com a minha última list box, ó, onde eu também dei o nome de list, observe, ó, list CAD itens tamanho item. E essa minha list box, eu também coloquei o list B só para ficar também com o mesmo padrão, ó, list B para fazer referência à list box, cadastro de itens. E claro, eu também tenho um objeto aqui abaixo. Vou colar aqui o nome. Então aqui vai ser uma label, então vou colocar LBL para fazer referência a label CAD itens total. Então vou colocar aqui o nome total para que ele traga o total de itens, beleza? Então tá pronto aí para que na próxima aula a gente já possa entrar dentro das estruturas. Eu vou fazer aulas específicas sobre o list box, pois eu creio eu que vai lhe agregar muito sobre como é que se faz o preenchimento de list box. E claro, uma das formas que eu vou estar ensinando, eu vou estar adotando. Porém, eu quero ensinar de algumas formas para que você adote a forma que melhor encaixe a você, beleza? Então, vou salvar aqui o projeto. Espero que você tenha gostado. Sei que foi uma aula cansativa, porque quando a gente vai estar fazendo aulas como cadastro, como criando todo o layout e ainda unindo o banco de dados, as colunas que a gente vai precisar, realmente é a parte mais demorada do projeto, beleza? Depois de estar criado, a parte da programação é a parte mais fácil, vamos dizer assim, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!